Nosso boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite aos internautas, ao pessoal da comunidade Vida Nova que nos acompanha à distância. Lembrando que isso está sendo transmitido pelo Facebook do Sr. Aurélio Robles também. E depois, isso que está sendo gravado será colocado no YouTube. Aliás, as outras palestras nossas também estão lá. Quem quiser olhar alguma do passado, é só buscar no YouTube que lá se encontra. Antes de a gente iniciar nossas atividades, eu vou convidar a todos para que fechamos os nossos olhos, buscando sintonizar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, agradecendo pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui mais esta noite, nesta casa bendita, juntamente com teus prepostos, que trouxeram as suas energias, onde este ambiente está cheio delas, saturado delas, para que nós possamos aproveitar dessas energias, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, sairmos daqui bem melhor do que quando aqui chegamos. Permitir, Senhor, que os teus prepostos possam vir em nosso auxílio para encontrarmos as melhores palavras na exposição da noite, para que nós possamos compreender, todos nós, essa doutrina maravilhosa e, ao sair daqui, compartilharmos com outros companheiros e companheiras que caminham conosco na presente jornada. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, nós vamos falar na noite de hoje sobre o tema diferenças. Está no livro Fonte Viva. Quem tem o livro é a lição número 63, Psicografia Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Eu começo com uma pergunta: será que nós somos diferentes uns dos outros? Com certeza somos, né? Nós somos diferentes uns dos outros, mas ao longo da exposição, ao longo do tema, a gente vai esclarecendo melhor. Mas eu peguei também um exemplo da natureza que ela vai nos ajudar a responder isso. É uma pequena lenda tirada da internet para ilustrar o que nós vamos falar. Conta a lenda que vários bichos decidiram fundar uma escola. Para isso, reuniram-se e começaram a escolher as disciplinas. O pássaro insistiu para que houvesse aulas de voo. O esquilo achou que a subida perpendicular em árvores era fundamental. E o coelho queria, de qualquer jeito, que a corrida fosse incluída. Então a escola tinha que ter essas disciplinas para os bichos. E assim foi feito. Incluíram tudo, mas, sempre tem o mas, cometeram um grande erro. Qual é o erro? Insistiram para que todos os bichos praticassem todos os cursos oferecidos. Todos eles iam praticar os cursos oferecidos, O coelho foi magnífico na corrida. Ninguém corria como ele, mas queriam ensiná-lo a voar. Colocaram numa árvore e disseram: voa, coelho. Ele saltou lá de cima e pluft. Coitadinho, quebrou as pernas, ele não aprendeu a voar e acabou sem poder correr também. O pássaro voava como nenhum outro, mas o obrigaram a cavar buracos como uma topeira. Quebrou o bico e as asas e depois não conseguia voar tão bem e nem mais cavar buracos. Sabe de uma coisa? Todos nós somos diferentes uns dos outros e cada um tem uma ou mais qualidades próprias. Nós somos diferentes. A começar pelo sexo, nós somos homens, mulheres,
alto, baixo, magro, gordo, branco, negro, inteligente, outro um pouco mais ignorante. Todos nós somos diferentes uns dos outros, né? Todos nós somos diferentes também na forma de pensar, na forma de agir, na forma de sentir frio ou calor, dor ou não. Uns têm mais dor, outros têm menos dor, tem mais frio, outro tem menos. Então todos nós somos diferentes. A dor dói mais em uns e dói menos em outros. Um pega um arranhão, nossa, parece que o mundo está acabando, O outro quebra um braço e está tocando a vida como, né, se nada acontecesse. Então cada um de nós age de uma forma diferente. Então nós não podemos exigir ou forçar para que as outras pessoas sejam parecidas conosco ou tenham as nossas qualidades. Se assim agirmos, acabaremos fazendo com que elas sofram e no final elas poderão não ser o que queríamos que fossem. E pior, elas poderão não mais fazer o que faziam bem feito. O coelho que corria bem, não corria mais porque tentou ensinar ele a voar. Nós paramos para pensar como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor? Como que é o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor? Com os nossos parentes, dentro de casa, com os nossos amigos, no trabalho, aqui na casa espírita, na rua, com quem a gente não conhece. Como que a gente se relaciona com essas pessoas? O que estas pessoas esperam de nós? O que estas pessoas esperam de você? Esperam de mim? Esperam de nós? O que será que elas esperam da gente? E o que nós esperamos de nós mesmos? É nesse sentido que hoje nós vamos trabalhar. Muitas vezes nós esperamos demais numa pessoa. E quando essa pessoa não nos corresponde, nós nos frustramos por ela não ser assim, ou por ela ser assado, né? Então nós esperamos de outras pessoas partindo das nossas referências, partindo do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, do nosso modo de ver as coisas. E nem sempre é assim. Então, respeitar as diferenças é amar as pessoas como elas são. Nós temos que respeitar as pessoas como elas são. Agora o texto de Emmanuel. Emmanuel sempre começa o seu texto, o seu ensino, em cima de uma frase bíblica, né? Que diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem disse isso foi Jesus, está em João capítulo 13, versículo 35. Conhecer que é discípulo de Jesus, se amar uns aos outros. Jesus manda nós amarmos uns aos outros, mas amar como as pessoas são. Não procurar corrigi-las ou verificar coisas ruins nela. Elas são desse jeito, vamos amá-las. Seja homem, seja mulher, seja da religião que for, seja da raça que for, da cor que for. É amar sem distinção. E o que significa discípulo? Discípulo, nesse texto, significa disciplina. Mas não é disciplina de matéria, não. É uma pessoa disciplinada. Você tem que ser disciplinado. Também, pessoa que ensine. Se você sabe algumas coisas, não guarde para você. Ensine outras pessoas. Também é aprendizado. Procure aprender com outras pessoas aquilo que você não sabe. Seja humilde. Nós não sabemos tudo. Então, aquilo que nós sabemos, a gente ensina. Aquilo que a gente não sabe, a gente aprende. Mudança de ordem em nossos valores. Mudar os nossos valores, os nossos conceitos. Olhar para dentro de nós
aquilo que nós fazemos de errado e mudar esses valores, tentar se melhorar nesses valores. Não é só mudar valores, não, é mudar condutas também, né? É o modo de fazer, é o modo de agir. Por isso que a gente fez aquelas perguntas, o que as pessoas esperam da gente? O que a gente espera de nós mesmos? É essa mudança. Agora, tudo pode ser mudado? Nem tudo pode ser mudado, mas algumas coisas a gente não aceita e a gente quer que mude. Então, as coisas não são assim. Tem uma frase de São Francisco, que diz assim, São Francisco de Assis, que diz assim: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Ter força de mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria e inteligência para distinguir uma coisa da outra. Então tem determinadas coisas que, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue mudar. Porque não tem que ser mudado. Agora a gente tem que ter a sabedoria, a inteligência necessária para distinguir uma coisa que já vem do plano maior da vida e que não vai ser mudado, e que nós temos que ter a resignação, a aceitação para que isso não vai ser mudado e trabalhar em cima disso. Então, em cima daquele trecho bíblico, Emmanuel nos diz assim: nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam a um mestre. Variadas escolas do cristianismo. São as diversas religiões cristãs que existem pelo mundo afora. Estão espalhadas. Bom, aqui na nossa região a gente conhece várias religiões cristãs, né? E que ensinam, interpretam os ensinos de Jesus de acordo com o interesse de cada um, de acordo com a conveniência desta ou daquela religião. E não buscam o sentido da grandiosidade dos ensinos de Jesus na nossa transformação moral, na nossa melhora de atitude, na nossa melhora de pensamento e de atos. Emmanuel também diz assim: há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico. O grande médico aqui é Jesus, né? Exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. Louvar é elogiar, é enaltecer o mestre, porque recebeu alguma coisa, alguma benesses, né? Quando em uma prece com Jesus, em um louvor com Jesus, recebeu essa benesses, né? Mas não passam de afirmativas. O que é essa afirmativa? Não retribuem aquilo que receberam com o trabalho. Eu recebi uma benesses de Jesus, eu vou fazer alguma coisa para alguém também, retribuindo o que eu recebi. E Emmanuel diz que essas pessoas são simplesmente beneficiários e sonhadores. Ficam só recebendo e sonhando, sonhando, sonhando. Emmanuel também diz assim: há temperamentos ardorosos que impressionam na tribuna, sobem aqui e impressionam na tribuna, né? Através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador, né, de Jesus, né, na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. Erudito é a pessoa que tem muito saber, que conhece muito, sabe demais, né? Tem uma vasta instrução variada, conhece muitas coisas. Então são aqueles que fazem excelente exposições, falam bonito aqui na tribuna, contam comoventes histórias, porém somente são palavras e pouca ou nenhuma ação. O que Emmanuel diz dessas pessoas? São simplesmente sacerdotes e pregadores. Falam, 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 mas não passa disso, né? De pregar e falar.
Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes da crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. Então escrevem coisas lindas, coisas maravilhosas, belos textos emotivos que não saem do papel para aplicação prática, né? Quando lê, as pessoas choram de ver a maravilha daquilo, é muito lindo, né? Mas não conseguem colocar em prática, só conseguem ler, só conseguem escrever e não conseguem executar, fazer alguma coisa de bom além do que a pessoa escreveu. E Emmanuel diz assim, que são simplesmente escritores e intelectuais, passam a vida escrevendo e usando a inteligência. Emmanuel também diz assim, todos guardam recursos e méritos especializados. Aquelas pessoas têm seus valores, tudo é importante. O sacerdote, o pregador, o expositor, o escritor, todos eles têm a sua importância. Guardam seus conhecimentos de acordo com a sua especialidade. Um dia eles vão, além de guardar esses conhecimentos, vão colocar também em prática. Mas Emmanuel também diz assim, existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Quem será que é esse tipo de cooperador diferente? Acho que a gente já sabe, né? É aquele que louva o Senhor com pensamentos, com palavras, mas também com atos. Cada dia, não é só uma vez não, todos os dias, né? Louvar, pensamento, com palavra e com atitude, fazer. Né? Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Às vezes alguma pessoa está precisando de uma palavra amiga, de você falar alguma coisa para incentivar, para que ela possa tocar a sua vida, com as palavras de incentivo. Precisamos distribuir esse tesouro do bem também. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Então, escreve toda vez que permite, as circunstâncias permitem. A gente tem exemplo de Chico Xavier, que escreveu bastante e coisas bastante edificantes, mas não parou nisso. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Então, agir na sementeira do bem é fazer todo o bem possível, sem olhar a quem. Ou seja, não importa para quem você está fazendo, se é conhecido ou não, para qualquer um. Viu uma pessoa necessitada, vamos ajudar. Essa pessoa não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, ou seja, não fica pensando, não vou ajudar porque é vagabundo, porque vai beber, porque não sei. Não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Quem será que foi o grande exemplo que nós temos aqui nesta frase, né? Não pede recompensa. Jesus não pediu recompensa. Nunca pediu recompensa. Não perguntou por resultados. Não perguntou se as pessoas estavam ouvindo, se iam seguir os seus conselhos. E passado quase 2000 anos, ainda nós estamos aqui patinando, tentando seguir os seus conselhos. Nós estamos bebezinhos ainda, tentando entender o que Jesus quis nos ensinar. Não perguntou se iria vencer, se as pessoas iriam acreditar ou não nele. Veio e fez o seu trabalho da melhor forma possível. Veio aqui e executou o seu trabalho. E, a meu ver, até na cruz, ele ainda falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar.
Quer dizer que se nós fizermos tudo isso, guardadas as devidas proporções, porque nós não chegamos nem nos pés de Jesus, né? Não serviu nem para usar a sandália dele, né? Mas guardadas as devidas proporções, nas nossas condições, aquilo que nós vamos fazer, nós já vamos dando um passo para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, ser discípulo do Senhor é entender que os exemplos do Senhor precisam ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Os exemplos de Jesus precisam ter uma posição de destaque nas nossas vidas. Primeiro lugar em nossas vidas. A cada ato nosso, perguntarmos: se Jesus estivesse em meu lugar, como ele agiria? Como será que ele faria? Tente copiar. É a única maneira de a gente acertar mais e errar menos. Saulo, quando chamado, se transformou e muito trabalhou. Saulo, e depois ele mudou o nome para Paulo, trabalhou bastante, foi um dos que muito trabalhou na obra crística e foi um dos maiores, ou o maior ferrenho contra o cristianismo. Respeitando as diferenças e amando as pessoas como elas são. Então, é muito importante que a gente respeite as pessoas como elas são e ame-as como elas são. Não vamos tentar mudar, porque essa pessoa pode ficar aleijada e aí ela não vai ser mais boa nem naquilo que ela fazia. Eu trouxe um vídeo aqui que eu gostaria que todos prestassem muita atenção e ele vai esclarecer melhor para nós essas nossas diferenças e essas frustrações que nós temos. Eu gostaria que todos prestassem atenção. Porque uma das maiores fontes de sofrimento emocional para todos nós é a ilusão de que as pessoas são iguais a nós. Então você sofre no relacionamento afetivo porque você acha que o parceiro demonstra um amor como você. Não é. Isso significa que ele te ama menos ou mais. Significa que ele não demonstra amor como você. E você olha para os filhos. Quando você tem os filhos, você tem um plano para eles. Você não fala, mas você tem. Você tem um plano. Eu queria tanto que ele fizesse isso, né? Você escolhe a profissão. Você escolhe a namorada. Você escolhe Você escolhe. Você não diz, mas escolhe. A gente não fala, não precisa ninguém revelar, não. Mas a gente escolhe. Mas eles nunca são o que você escolheu. Mas isso gera muito sofrimento. Porque eu tenho a expectativa de que o outro está enxergando o que eu estou enxergando. Eu tenho a expectativa de que o outro está pensando na direção que eu estou pensando. Eu tenho a expectativa de que o outro está percebendo as coisas como eu percebo. Então, na verdade, eu enxergo todo mundo igual como árvores. É tudo árvore. Aí você pode escolher a árvore da sua preferência. Eu vejo todo mundo com pé de laranja ou de jabuticabeira. Todo mundo igual. Mas não é. Mas aí você olha para todo mundo. Porque você começa a enxergar a singularidade. A singularidade das pessoas. As pessoas são únicas. Se você olhar de perto. Se você olhar de longe, todo mundo é igual. Se você olhar de perto, cada pessoa é singular. É uma assinatura divina. É singular. A vida tem um modo insondável de nos conduzir, de trazer pessoas, de trazer acontecimentos.
acredite, tudo concorre para o seu amadurecimento, tudo concorre para a sua fortaleza, tudo concorre para o seu corpo, para o meu ser. Problemas que antes te desestruturavam quando você era adolescente, hoje você ri. Amanhã, talvez, o que mais te tortura hoje vai ser lembrado como um fato que te trouxe engrandecimento e purificação espiritual. Há um trabalho que a vida faz conosco, que é o trabalho da poda. Nós vamos sendo podados. Com isso, nós ganhamos vigor. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Que você sinta conexão. Que você sinta pertencimento. Você pertence. Não pode acreditar que não você pertence. Você é filho. Você é filho. Você pertence. Tem uma condução. Mas não confunda bom com agradável. Nem sempre o que é bom para nós é agradável. Nem sempre o que é agradável é bom para nós. Eu sinto que a vida tem um compromisso com o bem, não com o prazer. Que você possa, através da espiritualidade, da religiosidade, construir felicidade. Felicidade não é prazer. Eu vou dizer um pouquinho. Porque o prazer tem limite. O prazer é igual remédio homeopático. Você tem que tomar em gotas. Não pode tomar um vidro inteiro. Porque senão vira dor. Prazer em excesso vira dor. Vira desagradável. É por isso que a pessoa tem como alcoólico, por isso que ela desmaia, por isso que ela... não traz paz, felicidade. Felicidade. Você está vendo lá a mãe vigilante, sem dormir. Os seios doendo, porque estava aumentando. Ela está feliz da vida. Porque felicidade é realização. Felicidade é plenitude. Mesmo que tenha um componente de dor. Eu te desejo felicidade. E que o Mestre Jesus, que já alcançou a felicidade e a plenitude, possa te ensinar a alcançá-la também. Eu separei aqui algumas frases do que o nosso companheiro falou. Se olhar de perto, cada pessoa é singular. Eu tenho uma esposa, 2 filhas, 5 netos, pai, mãe, irmãos, irmãs. Um é diferente do outro. Completamente. Bom, as 2 filhas minhas, uma é completamente diferente da outra. Muito diferente. Então, se a gente olhar a singularidade das pessoas, a gente vai ver que elas são bem diferentes, né? E quem tem filhos também, às vezes tem mais de um ou 2, vai ver que um é mais peralta, outro é mais quietinho, outro é mais... São as diferenças que nós temos. Nós somos espíritos reencarnantes e que nós trazemos conhecimentos de outras encarnações. Por isso que nós somos diferentes. Ele diz assim também, a vida tem um modo insondável de nos conduzir, de trazer pessoas, pessoas que entram no nosso meio, na nossa família, no nosso trabalho, para que a gente aprenda com essas pessoas, para que a gente ensine essas pessoas. É uma troca, né?
e também de trazer acontecimentos que chegam na nossa vida, que servem para a gente poder aprender, para a gente poder crescer. Ele diz assim: tudo é feito para o nosso amadurecimento. As pessoas, os acontecimentos, tudo é feito para o nosso amadurecimento. O trabalho que a vida faz conosco é o trabalho da poda. Todas as vezes que a gente poda um pé de uva, né, um pé de fruta qualquer, aquele vem mais bonito, sai galhos novos, já sai até com frutinha já. Então a vida também, às vezes, para nós também, nos dá alguma poda, tira isso, tira aquilo, para que a gente possa vir com brotos novos também e florir, frutificar nesses brotos, né? Ele diz também que nem tudo que é agradável é bom. O que é agradável é bom? A gente sabe que tem muitas coisas que são agradáveis, mas não são boas. Por exemplo, alguém que tem diabetes, comer doce é agradável? É agradável, né? Quem que não gosta de comer um doce, né? É agradável, né? Mas é bom? Não, vai fazer mal. Porque a pessoa tem diabetes, vai fazer mal, né? A vida tem compromisso com o bem e não com o prazer. Prazer em excesso é dor. Você está com uma sede danada. Você toma um copo de água, prazer, né? Prazeroso. 2, também, prazer, né? O 5, começa a doer o estômago, né? O 10º, então, nem vai mais, né? Você nem consegue tomar mais. Então, prazer em excesso também é dor. Mesma coisa, alimenta. Está com fome, você vai lá e come comida. Você comer 5 pratos de comida, ou 3, aí já começa a doer também, já começa a fazer mal, né? Então, prazer em excesso é também dor. Já o bem, a bondade na plenitude é felicidade. Então, a gente nunca viu, por exemplo, Jesus triste. Ele poderia até estar triste, mas em função das pessoas, que ele não estava conseguindo passar aquilo que ele gostaria que as pessoas fossem. Mas felicidade é estado de espírito. A gente pode ficar triste por não ver um amigo nosso, um parente nosso, sair de determinada situação. Mas nós temos que buscar sempre os caminhos para ajudar essas pessoas a saírem desse caminho. Ou então, ser resignado, né? Tudo tem o seu tempo certo de aceitação e de mudança, né? Então, a felicidade plena, a plenitude da felicidade, Jesus já a tem como nosso companheiro disse. E que Ele nos ajude também nessa busca dessa felicidade plena, porque nós estamos muito distante de sermos totalmente felizes. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, que nós precisamos a cada dia mudar as nossas condutas, mudar os nossos valores, tentar ser uma pessoa diferente, principalmente para nós e para o próximo. Que Jesus nos abençoe e nos ajude na busca constante dessa felicidade, dessa nossa melhora. Eu agradeço a todos por terem tido paciência de me ouvirem, aos internautas, né, pela exposição da noite. Agora nós vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os trabalhos de passes. Enquanto aguardemos aqui, fiquemos em silêncio.